Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%, né? Fazer um resumo aqui pra vocês das melhores e piores leituras que eu tive nesse primeiro semestre de 2026. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, bora responder a tag dos 50%, um pouquinho atrasado, mas eu tive aí um hiato sem gravação de vídeo, porque eu tive uma piora da esclerose múltipla, né, dos meus sintomas, e não tava conseguindo gravar vídeo, editar vídeo, fazer as coisas do dia a dia comum, né? Então, vamos lá responder. Vocês já conhecem as perguntas da tag, já viram assim uma tradição, então não vai ser novidade nenhuma pra vocês. A novidade aqui são os livros que eu vou falar. Bora lá pra primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora? Bom, eu resumi essa pergunta, eu trouxe aqui 3 livros. Por quê? Porque eu não vou gravar o vídeo de melhores leituras do primeiro semestre. Eu li pouquíssimo nesse semestre, como vocês podem ver. Mal tô falando de livros aqui, né? Tô falando pouquíssimo de livros, porque eu li muito pouco. Eu tive vários hiperfocos esse semestre, né? Primeiro eu tive o BBB, que não conseguia parar de assistir. Depois veio Off Campus, né? Que foi, assim, o maior hype de todos os tempos. Depois veio as festas juninas, né? Aqui no Nordeste é um período, assim, de muitas festas. Eu amo festa junina, amo São João. E depois veio a Copa do Mundo. Sim, ainda continuo, inclusive, nesse hiperfoco agora que eu tô gravando o vídeo, né? Porque vai demorar um pouquinho pra esse vídeo sair. Mas hoje que eu tô gravando o vídeo, eu ainda quero assistir o jogo que vai ter hoje à noite. Mesmo o Brasil já tendo sido eliminado, eu ainda continuo assistindo a Copa do Mundo. Por causa disso, eu li pouquíssimo. E eu também peguei alguns livros que eu não consegui ler. Como eu tava em hiperfoco em off-campus, resolvi pegar livros com jogador de hóquei. Não funcionou. Depois veio o futebol, né? A Copa do Mundo. Peguei alguns livros também com esse tema. Sport Romance, acho que é assim que chama. E também nem todos rolaram. Tive que abandonar alguns ali. Mas respondendo a pergunta, porque eu tô enrolando, como eu li pouquíssimo, eu não vou gravar esse vídeo, né, de melhores leituras. E minhas 3 melhores leituras desse semestre eu já vou dizer aqui pra vocês. Por ordem da que eu gostei, pra que eu amei, né, pra que é, assim, meu top 1 desse semestre. Em terceiro lugar, né, das minhas leituras favoritas, fica Coração Roubado, que é da Silvia Meirelles Caes, né, autora nacional, que eu amo a escrita dessa mulher perfeita. Adorei esse livro, porque pra mim, o protagonista tem bem a vibe de Marcondes, que foi meu crush literário supremo aí durante vários anos. E de Silvia, pelo amor de Deus, lancei outro livro pra superar Marcondes, porque tá difícil. Marcondes é o protagonista de Meu Acordo. E o Valentim veio até de, gente, Marcondes é descendente de Valentim, só pode, porque esse livro, o protagonista aqui, ele é do século XIX e ele viaja, né, ele é transportado pro futuro, que é o nosso presente agora, né, o século XXI. E aí ele conhece a nossa mocinha aqui, que era dona de uma loja de antiguidade, gente, e aí, quando ela conhece ele, quando ela amanhece o dia que ela abre a loja dela ali e tem aquela pessoa estranha, com as roupas estranhas, ela acha que é o cobrador do Creu Maluco. Gente, esse nome, eu gargalhava muito com os nomes, porque ela tá ali numa parte do Rio de Janeiro que é comandada por uma gangue, e Silvia deu uns nomes maravilhosos pra essa gangue: Creu Maluco, Piolho, Rato não sei o que. Gente, é sério, é muito, muito massa. E o Valentim chamando seu Creu Maluco, senhor Creu Maluco, na verdade. Gente, pra gargalhar, eu amei esse livro, amei o protagonista, amei a mocinha, amei a história, me diverti horrores, é muito, muito divertido. E me apaixonei por o Valentim, assim como eu me apaixonei por o Marcondes. Valentim só não é meu top 1 de crush literário, porque vem outro aí que eu já tava na ansiedade maior do mundo pra se ver lançar esse livro, que eu amo demais ele. Calma, falo já sobre ele. Em segundo lugar, fica um livro da Karina Reid, que é Como Se Livrar de um Libertino. Gente, eu nunca tinha lido nada da Karina Reid. E muita gente já tinha me indicado, né? Lê Karina Reid, é muito bom e tal. A própria Silvia Meirelles já tinha me indicado a Karina Reid pra ler. E eu ficava assim meio com, não sei se eu vou gostar e tal, é romance de época. Ela tem muitos livros de romance de época. Gente, me apaixonei. Completamente viciada na escrita da Karina Reid. Meu Deus, que livro incrível. Muito, muito bom. Nossa mocinha aqui, ela é uma solteirona convicta, ela não quer saber de casamento, porque o pai dela acabou perdendo tudo e a mãe dela ficou sem nada. Então ela pensa o quê? Não vou me casar pra um homem tomar de conta dos meus poucos bens, porque ela é pobre, né? E eu ficar sem nada. Então o que ela quer viver a vida dela ali de solteirona. Só que como solteirona é um romance de época, ela não é respeitada, né? E aí surge a oportunidade de ela herdar a casa que foi do pai dela, e o pai dela acabou perdendo nos jogos, mas o tio dela colocou uma condição: pra ela herdar essa casa, ela tem que casar. Essa casa vai pra primeira sobrinha dele que se casar. E são 3 sobrinhas, então ela precisa passar na frente das outras 2. E ela precisa de alguém que esteja o quê? Com um pé na cova e outro na casca de banana, porque ela quer casar e enviuvar imediatamente. O único ancião da vila lá onde ela mora acaba de falecer, então a esperança dela já se acabou, não dá pra ser ele. E aí é que ela procura um advogado e eles vão pro presídio, né, procurar alguém que esteja ali condenado à forca. E ela acaba se casando com Edward Lockhart. Não, gente, não sei se eu tô chamando o nome corretamente. Ela casa com ele, ela não vê
ele, quem vê ele é o advogado. E ela segue a vida dela, né? Porque ele ia ser condenado à forca no outro dia. Então ela acredita firmemente que ele foi, né? Que ele não tá vivo. Só que teve uma rebelião, muitos presos fugiram e tal, e o advogado fica naquela coisa, será se ele realmente conseguiu fugir e tal? Mas lá no presídio eles confirmam que ele foi um dos que foram condenados sim, não teve como ele fugir. Ela segue a vida dela 10 meses depois, ou 11 meses depois, não lembro, desde que surge a notícia de que o marido dela foi pego roubando o cofre de um conde. O que ela faz? Ela diz, não sou mais viúva, vou lá atrás dele pra ele assinar a anulação do casamento, né? Quando ela chega lá, ela descobre que ele é rico, que ele é irmão de um duque, que ele tem uma mansão, vários empregados. Ela descobre que ele tá sem memória. Ele não lembra o que aconteceu nesse último ano que passou. E ele faz um acordo com ela. Ele conserta a casa que ela herdou, que na verdade tava caindo nos pedaços, não foi uma boa herança dela. E conserta o lugar, o galpão dela ali, que é onde moram as 3 corujas dela. Sim, ela tem 3 corujas como pet. Gente, é muito bom. E em troca, ela vai ajudar ele a recuperar a memória. Vai refazer ali os passos dele por um lugar ali onde ela supostamente conheceu ele, né? Ela casou com ele. E aí, assim que os dois vão pra casa dela e vão morar ali na mesma casa durante algum tempo. E claro que vai acabar se apaixonando, né? Gente, muito, muito bom. Recomendo demais esse livro. Amei tanto que tá aqui no meu top 2. E em primeiríssimo lugar fica o livro que tomou o lugar de Valentim, que Valentim era pra estar aqui em primeiro lugar, que é Meu Bruto Italiano, também da Silvia Meirelles. Gente, não tinha como Meu Bruto Italiano estar em primeiro lugar, porque eu considero assim um dos melhores livros de Silvia. É aquele romance em que ele é calmo, que ele é lento, que ele é fofinho, que ele é coração quentinho. A gente acompanha o dia a dia ali dos protagonistas. Tem casamento de conveniência. O nosso protagonista aqui, o Dante, ele precisa de uma esposa, porque ele ficou viúvo e ele tem 2 filhos. E uma é uma criança de 3 anos, se eu não me engano. Então ele não tá dando conta de cuidar das crianças e de cuidar do armazém da casa. Ele precisa de uma esposa. E aí ele já diz assim, eu quero uma esposa que me ajude a cuidar do armazém, cuide da casa e cuide dos meus filhos. Ou seja, ele quer uma empregada e não uma esposa. Eu tô passada, chocada. E aí, Donatella acabou de ficar viúva, né? Acabou não, ficou viúva ali já tem quase 1 ano. E o tio dela resolve arranjar esse casamento com o Dante, já que o Dante tá precisando de esposa e ela agora é responsabilidade do tio, né? Ele resolve não querer essa responsabilidade e jogar pra outro homem, casando ela com o Dante. E claro que os dois são completamente diferentes. Ela é muito refinada, ela gosta de ler. E o Dante pensa, esse casamento não vai dar certo. Quando ele conhece ela, quando os dois se encontram ali, ele diz, esse casamento não vai dar certo. E ele todo bruto, todo arrogante ali. Ela diz, meu Deus, onde foi que eu vim parar? Mas aí eles vão convivendo ali e vão se apaixonando, gente. É muito, muito linda a história, incrível. Eu amo que o Dante vai baixando a guarda ali, vai fazendo as vontades da Antonella, vai agradando ela ali. Assim, pra mim, o ponto alto é quando ele faz a estante pra guardar os livros dela, que no começo era um fardo ali pra ele, aquele monte de livros, sem ter onde colocar, e ele vai lá e faz uma estante. Gente, eu achei assim incrível, maravilhoso. Dante perfeitinho, 0 defeitos e não errou. Não errou. Claro que é um romance de época, né? Então tem que ver que são costumes diferentes do nosso hoje em dia, graças a Deus. O vídeo ficou enorme porque eu falei muito nessa primeira pergunta, né? A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Bom, eu li uma série, na verdade uma trilogia, da Tracy Summer, acho que é assim o nome da autora, no Kindle Unlimited. É o Trio Polêmico, o nome dessa trilogia. Então a minha continuação favorita é o 3º livro dessa trilogia, que é Despeça-se de um Duque com um Beijo. Eu amei o livro 2, não gostei do livro 1. Eu amei o protagonista do livro 2. O problema do livro 2 é que eu achei ele incompleto. Então eu achei o 3º livro mais completinho. É um livro curtinho, tá? Os 3 livros são bem curtinhos, são de 100 e poucas páginas. E eu acho que por isso que também não tem muito desenvolvimento dos personagens. Mas ainda esse 3º é o que mais tem o desenvolvimento, é o que mais é fechadinho. Por isso que ele tá aqui como a melhor continuação que eu li nesse primeiro semestre. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu vou botar o 6º livro de Acotar aqui. Tô longe de finalizar essa série. Não sei se vou finalizar esse ano. Gente, eu sinceramente não sei, tô lendo pouquíssimo. E o pior é que quando eu pego o Kindle Unlimited, que eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o Kindle Unlimited, eu só quero ler no Kindle Unlimited, porque tem vários livros que eu fico aguardando. Como a primeira vez que eu peguei o Kindle Unlimited, eu fiquei muito ansiosa, porque eu não conseguia dar conta de ler tudo que eu queria. Agora eu faço uma lista dos livros que eu quero ler no Kindle Unlimited, e aí quando eu consigo pegar ele, né, quando ele tá numa promoçãozinha ali muito boa, dessa vez mesmo eu peguei por R$10, se eu não me engano. Eu achei baratinho, né, porque ele agora tá de 20, então eu peguei por a metade do preço. Claro que tem gente pegando de graça e não veio pra mim essa promoção. Aí eu já tenho uma listinha ali dos livros que eu quero ler. Então eu foco muito nos livros do Kindle Unlimited. E os livros que estão na estante vai ficando aí, né, pra quando
Deus der bom tempo. Não tá rolando. Mas o sexto livro de Acotar tá previsto para lançar agora, no segundo semestre. E eu tô ansiosa, eu vou comprar, até porque eles já falaram que vão lançar uma quantidade ali de livros com a capa antiga, né? E é minha coleção, então eu preciso dessa capa antiga pra manter a coleção na mesma vibe ali, né? Não quero a capa nova pra ficar destoando ali da minha coleção. Então eu tô ansiosa pro livro de Acotar. Vou ler? Não sei, mas quero ter pra montar a coleção. A quarta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. Gente, eu li muito... Na verdade, nem li, porque eu cheguei a abandonar. Mas os livros de rock, eu acho que foram os que mais me decepcionaram esse ano. Os livros de rock nacional. Como eu disse pra vocês, eu tava nessa vibe de ler livro de esporte e romance, né? E eu foquei muito no rock por causa de Off Campus, mas infelizmente não rolou. Eu abandonei 3 livros nacionais com esse estilo. Eu nem vou citar os livros aqui. E isso acabou me decepcionando muito, porque eu tava assim, peguei o Kindle Unlimited, inclusive, por causa dos livros de rock. E não li nenhum dos que eu coloquei na minha lista. Como eu abandonei 3, eu já desisti dos outros. Então talvez eu tivesse tido a sorte aí com os outros. Mas, gente, 3 tentativas e 3 fracassos, não deu. Acabei abandonando todos. A quinta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E eu vou dizer Como se livrar de um libertino, da Karina Reid. Porque, como eu disse, nunca tinha lido nada da autora. Tava com medo de não gostar, porque eu já vinha de várias decepções de autoras nacionais, né? Que eu tinha pego vários livros de sport romance e não tinha funcionado. Então eu tava meio que com medo de começar a ler Karina Reid e não gostar. Mas foi uma grande surpresa. Eu amei. Me surpreendeu positivamente. Muito, muito incrível. E eu recomendo muito, se você não conhece Karina Reid. É igual Silvia Meirelles, você precisa conhecer. Porque são autoras nacionais que vale muito a pena você ler. São, sim, a qualidade de escrita é incrível. A sexta pergunta é novo autor favorito, que lançou um livro nesse primeiro semestre, que você conheceu nesse primeiro semestre, né? E eu vou colocar aqui a Abby Ximenes, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, e a Karina Reid, de novo. Eu li o primeiro livro da Karina Reid, como vocês sabem, e a Abby Ximenes, o primeiro livro que eu li dela foi no finalzinho do ano passado, que eu comecei esse livro em dezembro, mas vim finalizar em janeiro. Acabei não falando dele por aqui ainda, que é Apenas Amigos, se eu não me engano o nome dele. E eu amei a escrita da autora. Quando foi agora, no mês de julho, eu li Parte do Seu Mundo. Gente, livro maravilhoso. A Abby Ximenes é incrível. Adorei a escrita dela. Tanto é que eu tô lendo esses livros no Kindle Unlimited e eu quero um livro físico. Quero muito ter os livros físicos da autora aqui na estante. De Karina Reid também, mas eu não sei como comprar os livros dela, né? Porque a autora é nacional. Ainda tenho que pesquisar sobre isso. A sétima pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. É claro que é Dante, né, gente? Dante de Meu Bruto Italiano. Eu me apaixonei por Dante completamente. Não tinha como não amar. Eu fui leitora beta desse livro e já tava com um tempinho que eu tava no pé de Silvia. Lança ele. Eu quero muito fazer o vídeo, né? Gravar o vídeo com meus crush literários de Silvia. E eu precisava que o Dante fosse lançado pra isso. A oitava pergunta é seu personagem favorito mais recente. E aqui eu vou colocar uma mocinha, né? Já que eu coloquei o Dante no meu crush literário. Então, a mocinha é Olivia, de Como se Livrar de um Libertino. Eu amei a Olivia porque, gente, ela é uma solteirona. Ela tá feliz com esse status dela. Ela não quer casar porque ela sabe que o homem vai tomar de conta de tudo ali dela. E ela não quer isso. Ela não quer que um homem venha e perca tudo que ela conquistou, né? Tudo que ela ficou ali pra ela, que ela segura ali com unhas e dentes. Ela não quer alguém pra mandar na vida dela. E quando ela tem essa oportunidade de herdar a casa que era dos pais dela, né? A casa da infância dela ali, ela vai atrás de formas pra conseguir isso. Quando ela descobre que o falecido esposo dela tá vivo, ela vai tentar resolver essa situação. Gente, ela é uma mocinha maravilhosa. Adorei a mocinha. Forte, independente, faz as coisas do seu jeito. Muito, muito, muito incrível. A nona pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, nenhum milagre, né? Eu tô evitando ler livros que me fazem chorar, tô evitando assistir séries que me fazem chorar, filmes, essas coisas assim. Não tô no clima, como sempre. Só se eu cair sem saber, né? Cair num golpe sem saber. Mas eu sabendo, eu não vou ler. Não vou atrás. A décima pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Ah, gente, Valentim. É um livro muito, muito divertido. Eu ri bastante. Eu gargalhava com o Creu maluco, principalmente com o Valentim chamando Senhor Creu, Senhor maluco. Gente, é de gargalhar. O Valentim é incrível. Pra mim, ele é o Marcondes 1.0, né? Porque o Marcondes é o 2.0, no caso, porque é o segundo. E, gente, maravilhoso. Amei o Valentim, gargalhei com esse livro e recomendo muito se você não leu. Vale muito a pena ler. A 11ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu. Gente, Off Campus. Estou aqui, inclusive, com minha blusinha, né? De Off Campus, porque
foi o maior surto do semestre. Eu me apaixonei demais. Gente, melhor adaptação. Botou Bridgerton no chinelo. Sinto muito, Bridgerton, mas infelizmente não foi dessa vez. Off Campus está aqui como a melhor adaptação desse semestre. E eu acho que vai ser a melhor adaptação do ano. Eu acho. Porque o que tem pra vir ainda é a Hipótese do Amor. Não sei se a Hipótese do Amor vai superar. Vamos ver. E a 12ª pergunta e última é: quais os livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Gente, queria ler a minha TBR. Vou conseguir? Não vou. Tenho aí na minha TBR Frankenstein, que eu tava lendo e tô amando. Eu só pausei por causa do Kindle Unlimited, mas assim que cancelar meu Kindle, eu vou voltar, né, pra o Frankenstein. Tem a Kotak, eu queria finalizar essa série, mas não garanto isso. Tem Uma Face de Amor na Espanha, que é da Helena Armas. Inclusive, eu comecei a ler um livro dela de futebol no Kindle Unlimited, que eu acho que vai ser bom, vai ser um dos livros do meu hype ali, do meu hiperfoco do momento de futebol, que vai funcionar. E eu já gostei da escrita da autora. Gente, tem Emily Henry, acho que é assim, que eu também não li, que tá na minha meta de leitura. É muitos livros. Quero muito ler, mas não garanto que vou ler. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa listinha, né, dessa tag. Me conta aqui nos comentários quais foram teus livros favoritos, quem é teu crush literário do semestre, qual foi tua adaptação literária favorita. Não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!